Bom dia, motoristas. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho e explicar aqui para vocês sobre o que é a amaxofobia. Amaxo, se você pegar a palavra do grego, vem de veículo de 4 rodas. E fobia, um medo extremado, um medo patológico. É muito importante que as pessoas compreendam o seguinte: a amaxofobia é diferente, única e especificamente, do medo de dirigir. O medo de dirigir, ele está associado de alguma forma à questão de uma pouca prática, né? Então, sabe aquela insegurança que você tem, que você consegue aos poucos ir enfrentando, entendendo que o seu medo, ele faz parte da sua trajetória de vida? Pois é. O medo de dirigir, ele está ligado a pouca prática, pouca segurança, às vezes uma formação deficitária. E as suas maiores dificuldades na questão do dirigir é começar a enfrentar, né? Então o que acaba acontecendo? Quando você tem o medo de dirigir, alguns casos a pessoa pode, claro que tem níveis, mas a primeira situação que acontece é a pessoa não enfrentar, porque aquilo ali traz para ela um nível de ansiedade e muitas das vezes ela evita e procrastina a sua situação de pegar o veículo e sair com o carro. Já a amaxofobia, ela tem o mesmo medo, né? Só que de maneira muito mais extremada e muito mais adoecida. Então o que acaba acontecendo? A pessoa tem o tônus tão recolhido, tem a musculatura tão recolhida, tão retesada, que os sintomas fazem com que ela não consiga ter mobilidade para mexer o braço, ela não consegue de alguma maneira ter capacidade de usar os pedais de maneira adequada, ela não consegue encarar os pensamentos catastróficos que são enfrentados quando a pessoa começa a pegar o carro, porque aquilo ali traz um certo nível de sofrimento. E aí por isso é necessário a gente fazer uma distinção entre o medo de dirigir, né, que é algo que pode ser enfrentado paulatinamente, que a pessoa pode dar conta de se situar de uma maneira extremamente dificultosa, mas ir enfrentando, do que a amaxofobia. A amaxofobia é um transtorno da ansiedade, né? É uma fobia específica. E esse nível de sofrimento, em alguns casos, além dos músculos retesados, pensamentos catastróficos, estão diretamente associados com a percepção da pessoa de si. Então, a autoconfiança geralmente está muito rebaixada, a sua capacidade de enfrentamento está muito limitada e ela não consegue fazer os enfrentamentos dos sintomas fóbicos. Então tem muitas pessoas que me procuram: eu posso começar a fazer aula com meu marido? Geralmente eu oriento para não. Por quê? Porque quem a gente tem intimidade, quem a gente tem um bom contato, às vezes a gente é descortês. E não é de maldade, é pela questão da intimidade. Então o que acaba acontecendo? Muitas mulheres que me procuram, elas têm dificuldade de lidar com a crítica. E a amaxofobia, quanto mais criticado, quanto mais a pessoa começa a enfrentar processos de observação alheia, não consegue receber críticas, não conseguem lidar com certos tipos de pensamentos que geram um fator de ansiedade patológico, ela não consegue sair do lugar. Então é muito importante fazer essa distinção, porque no medo de dirigir não patológico, lembrando claramente disso, né, a pessoa pode começar a superar esse processo sozinha. Ela pode sair de alguma forma, pegar o carro dela e sair por ali vagarosamente, desde que não faça estripulias, desde que não se movimente muito para certas coisas que vão trazer mais dificuldade lá na frente. Então,
o medo de dirigir, ele pode a pessoa superar sozinha. A amaxofobia geralmente precisa de um acompanhamento psicológico, porque há um processo de travação, né? É como se fosse uma situação de coding, um congelamento, né? Então a pessoa começa a se sentir incapaz, impotente, começa a evitar, procrastinar, e todas essas sintomáticas faz com que a pessoa não consiga sair da condição que ela se encontra. Então é importante que a pessoa busque ajuda psicológica para ela entender o que está subjaz a questão da ansiedade gerada no medo de dirigir. Geralmente está associado a baixa autoconfiança, modelos familiares disfuncionais, autoestima muito prejudicada e muitas das vezes a pessoas que têm uma característica de personalidade muito controladora, aquelas que querem controlar o ambiente o tempo inteiro. Então o que acaba acontecendo? Dentro do medo de dirigir, né, antes da amaxofobia, corrigindo, né, a pessoa muitas das vezes quer controlar tudo que é do externo dela, que é uma característica de quem tem a amaxofobia, que é a coisa muito controlada. Só que não é tão simples assim. Trânsito é uma coisa dinâmica. Você vai sair no carro hoje, você pode chegar lá na frente, tem uma rua fechada, tem um túnel. O túnel geralmente a pessoa consegue perceber quando vai ser, porque sabe onde é que tá e tudo mais. Mas as imprevisibilidades do trânsito para quem é amaxofóbico, muitas das vezes atrapalha ela a ter uma percepção mais clara sobre ela e faz o processo de congelamento, né? Então a amaxofobia, ela é um transtorno muito severo que pode ser ligado só à questão do veículo de 4 rodas, pode ser ligado ao veículo de 2 rodas, pode ser ligada a questões com transtorno de estresse pós-traumático. Então tem muitas situações e o ideal é que procure um acompanhamento psicológico para entender como lidar com os sintomas da ansiedade. Qualquer dúvida, me chama aí no direct. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que é fundamental para explicar com solidez o que é a amaxofobia e como superar as sintomáticas. Qualquer coisa me chama aí no direct ou no WhatsApp para a gente conversar. Bom dia a todos. Vamos superar esse medo de dirigir aí. Quem sabe hoje parar de procrastinar.